Bom, pessoal, bom dia a todos. Iniciando aqui, né, dando continuidade no programa de capacitação de hoje. Como a Marcela já falou, o tema hoje é referente a fluxo de trabalho, tá? E a gente vai abordar alguns pontos, certo? Explicativas sobre fluxos, subfluxos, filas e atividades, bem como o trâmite dos processos judiciais, extrajudiciais, cadastro de apoio, PGA e documentos editor de textos. Vamos falar também sobre os atalhos disponíveis no fluxo de trabalho, configuração de colunas, processos alocados e consultas referente ao fluxo, tá? A previsão é da aula ir até o treinamento, né, a capacitação ir até 10 horas, tá certo? Então, eu vou ministrando ponto a ponto aqui para vocês e no final de cada ponto a gente vai estar abrindo para dúvidas, tá? Já vou passar aqui para o sistema. Acredito que, como a maioria de vocês sabem, né, o fluxo de trabalho ele é acessível através desse menu, dessa opçãozinha, quando a gente acessa o SEGMP, certo? O fluxo de trabalho ele é bem semelhante trazendo para os processos físicos, né, a como vocês tratavam os processos nas prateleiras, né? O que estava lá concluso para o doutor, ficava na filinha lá, que aqui em processos judiciais, no caso, ou até mesmo nas outras filas, se refere à filinha de aguardando análise do membro. Então, o fluxo de trabalho, ele tem muito essa analogia aos processos físicos, da forma que vocês organizavam os processos físicos nas prateleiras, é semelhante às filas do fluxo de trabalho, tá? Como é que a gente trata aqui, certo? O processo judicial é um subfluxo, o trâmite extrajudicial é outro subfluxo, o cadastro de apoio é outro subfluxo. Aqui o que a gente tem entre deles são filas, né? Geralmente muitas pessoas têm o costume de chamar de pastinhas, né? No caso, são filas de trabalhos, essas filas disponíveis. E quando a gente acessa as filas, dentro delas ficam disponíveis as atividades, que são os botõezinhos azuis, certo? São as atividades que eu realizo dentro dos meus processos, ok? Bom, para a maioria, principalmente referente às promotorias, né? Aqui a gente está demonstrando um fluxo de entrância inicial, né, onde a base dele é essa, né, de judiciais, extrajudiciais, cadastro de apoio, o nosso mais recente e novo PGA, para quem é da área meio, geralmente tem só trâmite de cadastro de apoio e PGA, né, porque não manuseia extrajudicial e nem judicial, então o fluxo ele vai variar muito de promotoria para promotoria, de setor para setor, centro de apoio, cada pessoa tem o seu fluxo específico, certo? Vou explicar um pouco aqui acerca das filas dos cadastros de processos judiciais, tá? Iniciando pela filinha de cadastrado, que essa filinha de cadastrado, ela se refere a quando a gente importa um processo, né? Aqui no menuzinho de carga e importação de processo, quando a gente faz a importação desse processo, o processo vem para cá, para a filinha de cadastrado, ou até mesmo quando a gente simplesmente faz um cadastro, vem no menuzinho cadastro, seleciona a opçãozinha ou de processos eleitorais, né, quanto de processo judicial de primeiro grau também tramitam nessa parte do subfluxo de processos judiciais, né? E aí efetua o cadastro, o processo vem para a filinha de cadastrado. E aqueles processos que têm intimação, que o TJ, a vara, gerou intimação eletronicamente para aquele processo, entram na filinha do aguardando recebimento, certo? Isso é que se refere a essas duas filas. E a filinha de recebido é quando acontece ou a entrada da carga no processo ou o recebimento da intimação, que no ato que o membro recebe a intimação, o processo também vem para a filinha de recebido, porque acontece a entrada da carga. O recebimento da intimação é uma das atividades que são exclusivas do membro, né? Somente o membro pode estar efetuando o recebimento de intimação, certo? Continuando nessa nesse raciocínio do fluxo das promotorias de entrância inicial, né, a gente tem as filinhas referentes ao acordo de não persecução penal e as filas mais comuns que vocês já conhecem, né, elaboração estagiário, técnico assessor, aguardando análise do membro, recebido de outras lotações, e explicar para vocês um pouco mais acerca da filinha de ciência de sentença, né?
Sânia, que se refere a essa fila de ciência de sentença, que algumas pessoas têm dúvidas também, né, de como é que ela funciona. A filinha de ciência de sentença é quando o membro lança alguma ciência referente à sentença naquele processo, né? No processo. Quando ele lança uma ciência favorável, parcialmente, desfavorável, certo? O processo, quando é dada essa ciência no processo, o processo vem para essa filinha de ciência de sentença. E quando acontece a baixa da carga nesse processo, automaticamente o processo vai para a filinha de sentença proferida, que é essa daqui, né? Então, qual a diferenciação entre ciência de sentença e sentença proferida? Ciência de sentença é quando é dado a ciência referente à sentença, o processo vem para cá, e aí nessa filinha de ciência de sentença é necessário que vocês deem a baixa de carga, né? Seleciona o processo, seleciona a opçãozinha aqui de baixa de carga, e ao lançar a baixa da carga, o processo vem para a filinha de sentença proferida, ok? E acontece bem semelhante, referente à filinha de outras ciências, né? Tudo que não for sentença, né, que for outras ciências, ciências de designação de audiência, né, vem para cá para essa filinha de outras ciências. E aí, da mesma forma, quando acontece a Sânia, baixa da carga. Oi. tu pode só falar um pouco mais lento? Tem uma usuária que é a Marciana, dizendo que é para tu falar um pouco mais devagar, que ela não tá difícil de acompanhar, tá rápido, Certo, tá ok, bom? ok. A Isabelle lá da Asplan, né? Isabelle, não sei se você entrou agora, mas basicamente, né, o que eu falei na live, que o fluxo, ele é muito, repetindo aqui, né? O fluxo, ele vai muito de setor para setor, né? No caso, para a área meio, né? Vocês não possuem esse subfluxo de processos judiciais, só estou dando uma explicada rapidamente referente às filinhas aqui, né? De como é que funciona o trâmite das filinhas, né? E aí, em seguida, eu acredito que a gente entra numa parte um pouquinho mais importante para você, que é referente ao do PGA, né? Mas alguns tópicos são incomuns, tanto para a área meio quanto para a área fim, certo? Então, pessoal, basicamente, né, o trâmite do processo entre as filas dependem das movimentações que são lançadas nos processos, né? Que é o que eu estou falando para vocês. Os processos que entram na filinha de ciência de sentença são aqueles processos que são dados às ciências referentes à sentença, né? Ou seja, aconteceu um lançamento de uma movimentação para que o processo viesse para essa fila, né? Assim como ele sai da fila de ciência de sentença e vai para a fila de sentença proferida, quando acontece o lançamento de outra movimentação que é referente à baixa da carga, tá bom? E aí, no caso, né, Sani, ok, entendi, né? O que é sentença de sentença acontece abaixo vai para a sentença proferida, outras ciências vai para a filinha do devolvida ao judiciário, ok? E aí, no caso, o que é os processos que são peticionados também, né, que acontece a baixa da carga, né? Muito membro também às vezes relata que, Sani, assinei aqui uma peça, um processo, e o processo permanece na minha fila, né? Algumas atividades têm que ser verificadas, né? Primeira, se o processo, se aquela peça foi peticionada, né? Na maioria das vezes, é porque lá no editor de texto estava selecionada a opção só de finalizar e assinar, né? Não foi selecionada a opçãozinha de finalizar, assinar e peticionar, né? O fato do peticionamento é o que faz, né, com que o processo seja dado à baixa da carga automática quando a intimação do processo está recebida, né? Então, a gente já pode até fazer algumas verificações referente aos atalhos disponíveis aqui no fluxo. Um deles é esse primeiro atalhozinho aqui, de apresenta informações adicionais, né? Quando eu seleciono o processo ou o meu procedimento, e seleciono esse botão, eu consigo visualizar as últimas movimentações que eu tive referente a esse processo, referente a esse procedimento. Assim como eu consigo fazer a visualização das pendências, né, caso tenha pendência nesse processo, e os apensos, né? Nesse caso desse processo, não tem nenhum apenso, nenhuma pendência, mas aqui eu já consigo, de uma forma breve, visualizar as movimentações mais recentes, né? E aí eu posso até selecionar a opçãozinha aqui de mostrar todas as movimentações também, e aí ele vai trazer todo o histórico da data referente às minhas movimentações, né? E isso é muito bacana, por exemplo, se o membro quiser ver, né, se realmente aquela peça foi peticionada ou não, porque aqui através das movimentações, quando a peça é peticionada, fica a movimentaçãozinha de documento peticionado, né?
Então, de uma forma, ou se eu realmente lancei aquela ciência naquele processo, né, habilitando esse primeiro botãozinho de informações adicionais, eu consigo estar realizando essa visualização, tá certo? E aí o íconezinho referente à atualização da fila, né, atualização de dados, se eu tiver nessa fila também e pressionar o F5 do teclado, essa fila vai ser atualizada, né? Às vezes também é só uma pequena atualização naquela fila para o processo estar realmente saindo da fila, que às vezes tem pessoas que remeti um processo para um outro setor e o processo permanece aqui no meu fluxo, né? Muitas das vezes só atualizar também aquela filinha, né, que pode ser nesse íconezinho aqui ou pressionando o F5, também o processo já vai, a fila já vai ser atualizada e o processo não vai constar mais lá, certo? Como a gente tem também o atalhozinho referente à seleção dos objetos não alocados, né? Quando a gente pressiona ele, e para sair aqui as informações adicionais, é só selecionar novamente que ele vai sair, tá? Se eu quiser visualizar as informações adicionais, eu habilito, como eu clico novamente para poder desabilitar, ok? E referente à seleção dos objetos não alocados também, ela é muito útil, por exemplo, quando às vezes o membro quer dar a ciência em lote, né? Aqui na filinha de recebido, pode ser utilizado esse botãozinho aqui para poder selecionar os processos. Observem que eu cliquei nesse botão e ele só selecionou um processo, né? Por que que ele só selecionou um processo? Porque esse um processo, ele está alocado para mim, para o meu usuário, certo? E os outros dois processos não estão alocados, por isso que eles não foram selecionados, né? Quando a gente passa o mouse aqui, a gente visualiza a legenda desse botão, que ele fala selecionar todos os objetos não alocados, né? Então, ou eu faço a seleção manual desses outros dois processos, como eu posso também clicar com o botão direito em cima deles e selecionar a opçãozinha de liberar, que aí libera o alocado dessas outras pessoas, tá certo? Então, quando a gente seleciona, por que que eu selecionei esse botão e todos não foram clicados? Provavelmente é porque tinham processos alocados para outros usuários, né? E aí, através dessa seleção, a gente pode fazer algumas atividades em lote, né? Como o lançamento de ciência e algumas filas também tem a opçãozinha de remessa, onde pode estar realizando a remessa em lote dos processos que estão no fluxo, certo? Vocês estão conseguindo compreender? Alguém tem alguma dúvida? A Adele está perguntando, remessa em lote? Sim, remessa em lote, né? No caso aqui, por exemplo. Os processos que estão na fila da aguardando análise do membro, né? Se eu quiser, eu posso selecionar todos os processos que eu quiser dentro, que estão naquela fila, né? Venho aqui os três pontinhos, é porque devido à resolução aqui do monitor, né, ele só coube essas atividades aqui para me mostrar os botõezinhos azuis. E aí, clicando aqui nos três pontinhos, eu vejo as demais atividades que estão disponíveis nessa minha fila, né? Então, como é que eu faço essa remessa em lote? Eu posso selecionar todos os processos que eu desejo e clicar na opçãozinha de remeter, certo? E aí ele abre a telinha da remessa, eu vou selecionar, como a gente está no subfluxo de processos judiciais, né, faz mais sentido a gente remeter ao cartório judicial para ser lançada a baixa da carga. Isso são realizados geralmente nos processos que são físicos, né? Aqui a gente está sem a movimentação, só um momento. Pronto, Adele, continuando aqui a explicação, né? Como é que faz a remessa em lote? No caso, eu posso selecionar todos os processos que eu quiser,
ou selecionando os objetos não alocados, né, para selecionar diversos, como os processos aqui estão alocados para outra pessoa, se fez necessidade dessa seleção manual. E aí, no caso, seleciono a opçãozinha de remeter, insiro o nosso tipo de órgão de destino, e aí ele fica essa informação, ó, de 4 registros selecionados, né, que foram 4 processos. Clico em adicionar, e aí ele vai adicionando aqui os 4 processos na minha listinha do meu lote dessa minha remessa. E aí eu posso só clicar em remeter, né, para confirmar, e é assim que funciona a remessa em lote, né. Que também, qual é a outra forma que pode ser utilizada, né, da remessa? Aqui no menuzinho carga, remessa, eu posso incluir também mais de um processo em um lote, né. À medida que eu vou digitando aqui o número dos processos, eu posso fazer a inclusão de vários deles aqui dentro desse mesmo lote, tá? Isso é o que significa referente à remessa em lote. Pode ser feito o arquivamento em lote? Depende do sentido do arquivamento. Por exemplo, eu consigo emitir expediente em lote. Então, por exemplo, se eu vou preparar, posso selecionar aqui 3 processos, emitir expediente, selecionar o meu despacho de arquivamento, né? Eu consigo estar realizando a emissão do expediente em lote para esses processos, né? Agora, referente à movimentação de remetido ao arquivo, né, que você tá, se você estiver se referindo, no momento eu acredito que para o seu fluxo da Asplan, não, tá? Mas a gente pode conversar depois, tá, Isabelle? Fábio Miguel Argolo. Nos casos de ciência, a baixa da carga sem peticionamento funciona na integração SAGE-MPC? Sim, né? A entrada e a baixa da carga, ela funciona no sentido do seu controle estatístico, né? A entrada da carga é para dizer que o processo está com você, que aquele processo entrou na sua promotoria, na sua lotação, né, referente à sua estatística, em seguida do que você fez, que no caso foi referente ao lançamento de uma ciência, e a baixa da carga é para dizer que aquele processo saiu, que você já atuou nele, né, que no caso você deu a sua ciência, então contabilizou para a estatística da promotoria que o processo entrou, o que foi feito, que no caso foi a ciência, e a baixa da carga é a saída do processo, certo? E aí funciona independentemente de ser eu, PJE ou SAG, SAG, Justiça Comum, tá certo? Bom, gente, aqui referente ao subfluxo de processos judiciais, alguém tem mais alguma dúvida ou posso dar prosseguimento? Por nada, Fábio, disponha. Vamos lá, referente ao trâmite extrajudicial, né? As filhinhas do trâmite extrajudicial, ela também seguem uma sequência lógica que talvez agora faça sentido na explicação que eu vou apresentar para vocês, certo? Quando a gente faz o cadastro, vem aqui no menuzinho de cadastro e cadastra um processo administrativo ou um procedimento, seja ele um PIC, um PP, um IC, o processo fica na situação de aguardando portaria de instauração. Então, a primeira filinha que ele vem, quando a gente efetua o cadastro, ou até mesmo uma evolução, né, quando a gente evolui o processo, um NF para um outro procedimento que necessite de portaria, né, o procedimento vem para a filinha de aguardando portaria de instauração, onde aqui vai ser emitido o expediente, né, com o modelo contendo a movimentaçãozinha referente à portaria de instauração, certo? E logo depois que o membro finalize e assina essa portaria de instauração, automaticamente, né, como eu falei, a cada lançamento de movimentação é que faz a transposição dos processos de fila, né? Então, logo após o lançamento da movimentação, por que que lançou a movimentação? Porque o membro finalizou e assinou aquele documento, aquele expediente, né? Quando a gente cadastra um modelo, a gente não associa uma movimentação àquele modelo, né? Então, quando o membro finaliza, ele confirma aquela movimentação dentro daquele processo, dentro daquele procedimento, né? E aí o lançamento da movimentação de portaria de instauração, seja ela de IC, PP ou PIC, faz com que em seguida o processo venha para cá para aguardando publicação de portaria, né? Para poder ser publicada a portaria no Diário Oficial, certo?
E aí, geralmente, alguns membros já publicam diretamente quando estão finalizando e assinando a portaria. Tem a opçãozinha no editor de textos de estar realizando a publicação no DOI pelo próprio membro, ou então depois pode ser feito também aqui pela filinha de aguardando publicação de portaria, tanto pelo membro quanto pelo servidor, está realizando essa atividade de publicação da portaria no Diário Oficial, certo? Vou demonstrar aqui para vocês, caso alguém tenha dúvida referente à publicação no DOI. A gente, geralmente, né, quando o processo está na filinha de aguardando portaria de instalação, você pode selecionar, né, a portaria, clicar nessa opçãozinha de visualizar documento, para ele poder abrir no editor de textos. Isso que não pode ser editado, pode estar liberado nos autos digitais. Ok. Em seguida, eu posso dar um Ctrl T, T de tatu no teclado, certo? Para poder selecionar todo o texto do documento, seguido de um Ctrl C para copiar. E aí eu posso fechar o editor e em seguida selecionar essa opçãozinha de publicar ato no DOI, certo? Porque aí, como eu dei um Ctrl C lá para copiar, aqui no texto para publicação eu vou dar só um Ctrl V para colar todo aquele meu texto da portaria que eu acabei de copiar, certo? Só um momento, gente. Que teve um pequeno dilúvio aqui pela manhã e aí a conexão tá um pouco ruim, tá? Mas vamos dar continuidade aqui. Bom, né? Selecionei, visualizei meu documento no editor, copiei, vamos realizar a publicação nele no DOI. Selecionamos a data de efeito, selecionamos o tipo de documento, nesse caso uma portaria, grupo do ato, atos da promotoria de justiça, como exemplo, né? E aí aqui no texto para publicação a gente dá um Ctrl V e aí ele cola todo o teor daquele documento que eu desejo efetuar a publicação. E para publicar, é só clicar no botãozinho de publicar no DOI, ok? E aí, em seguida, quando a gente realiza essa atividade referente à publicação no Diário Oficial, é quando eu posso selecionar o meu documento e clicar nesse botãozinho aqui de portaria publicada, para dizer que a portaria desse procedimento foi publicada. Como aqui pelo menuzinho andamento, histórico de envio de atos ao DOI, né, é onde eu posso fazer também toda essa visualização se de fato o meu documento foi enviado para publicação ou não. Aqui na coluna do status, né, ele apresenta um Vzinho verde dizendo quando está ok, quando a portaria foi publicada. Como eu posso também acessar lá o diário e fazer a consulta para realmente me certificar se essa portaria foi publicada. E aí, clicando nessa atividadezinha aqui de portaria publicada, ele me alerta sobre a pendência, né, do inquérito civil referente a 365 dias, tudo bem, estou ciente, só salvar para poder lançar a movimentação. Em seguida, fecho. E aí, o meu processo vem para a filinha do em andamento, né? Então, no trâmite extrajudicial, né? Primeiro, o procedimento fica aguardando portaria de instauração. Depois,
aguardando publicação de portaria, e aí sim é que o meu procedimento passa a se tornar em andamento, né? Porque ele já teve a portaria foi publicada, de fato, agora é que ele fica em andamento, certo? Outra forma da gente conferir as situações dos processos, né, se o processo realmente está aguardando portaria de instauração, se a portaria foi publicada, para ver se ele realmente está em andamento, a gente pode fazer também uma configuração das colunas, né? Essas colunas que são apresentadas no fluxo de trabalho para vocês, elas são configuráveis, tá? Clicando com o botão direito em cima de qualquer coluna, selecionando essa opçãozinha aqui de configurar colunas, é aberta essa caixinha aqui, onde eu tenho mais opções de colunas que eu posso estar colocando aqui para a minha visualização. Nesse caso, a gente pode inserir a coluna referente à situação, para poder identificar se meu processo, aquele meu procedimento realmente está em andamento ou não, certo? Ó, aqui eu já consegui identificar que a maioria está em andamento, mas esse aqui ele ainda está aguardando portaria, né? Então não faria jus ele estar aqui na minha filinha do em andamento. E aí quando a gente configura, faz o acréscimo aqui de uma coluna, se você quer que ela fique de forma fixa no seu fluxo de trabalho, para toda vida que você acessar essa fila, essa coluna está disponível, a gente salva o estilo de visualização, tá? Observem que aqui o estilo da visualização está padrão, fiz a inclusão da coluna situação, eu posso clicar aqui no disquetezinho para salvar e informar o meu novo estilo de consulta. Pode ser padrão 1, pode ser o seu nome, pode ser o nome que você desejar, certo? Seleciona salvar e aí vai ficar disponível os dois estilos, tanto o padrão quanto o que você salvou agora, certo? E aí as próximas vezes que você acessar essa filinha em andamento, a coluninha da situação vai estar disponível aqui para você ou a coluna na qual você escolheu inserir, certo? E aí essa visualização fica disponível só para o seu usuário, para essa sua lotação. No caso, a gente está aqui na primeira promotoria de teste, fiz a inclusão dessa coluna na filinha em andamento, no trâmite extrajudicial, então toda vida que eu acessar agora vai estar disponível para mim nessa fila, nessa lotação. Se eu quiser essa aplicação nas demais filas, eu tenho que realizar o mesmo procedimento, né, de salvar. Se não salvar o estilo da visualização, quando eu sair da filinha e retornar, a coluninha lá não vai ficar salva, né? Teria que acrescentar toda a vida manualmente essa coluna, né? Como tem também a coluna referente ao tipo de objeto, né? E tem de processos judiciais tem referente ao tipo de processo, que aí para os membros também é bem interessante, para os servidores a distinção dos processos que são físicos ou que são eletrônicos, né? No interior ainda tem essa forma híbrida de tramitação. Então, para essa coluna de tipo de processo, ela é bem interessante também, certo? Como essa coluna de observação do processo, né? A gente tem muito o costume, o hábito de utilizar essa filinha de observação, que ela se refere à observação da fila, tá? E existe também essa outra coluna referente à observação do processo, que ela funciona bem semelhante à coluna de observação da fila, né? Só seria mais um outro local adicional se você quisesse acrescentar outras observações, né? Ah, por exemplo, eu trabalho aqui com o meu colega, a gente tem o hábito de fazer a alimentação dessa coluna de observação da fila com algumas movimentações, mas eu gostaria de fazer anotações mais minhas, mais pessoais, referente à tratativa desse processo que eu estou dando. Eu posso configurar a coluninha e acrescentar essa coluna de observação do processo, e salvar esse meu estilo de observação, né? E realizar as minhas anotações aqui, certo? Também é possível vocês estarem aplicando essa configuração, tá? Para incluir a coluninha, é só clicar e arrastar, ok? Referente à configuração de colunas, alguém tem alguma dúvida? Se quiserem habilitar o microfone também para perguntar, tá, pessoal? No momento que quiser perguntar, também fique à vontade, além do chat, tá certo? Tá ótimo, Sani. Sani, eu sou a Clarice. Por favor, você poderia me mostrar novamente como chegar na configuração de colunas? Porque eu perdi essa parte, eu acho que a internet ficou meio lenta e pulou. Tudo bem, Clarice, vamos lá.
no caso, na fila onde eu quero fazer essa alteração, né, essa inclusão das colunas, eu posso clicar com o botão direito do mouse em qualquer coluna. Pode ser aqui no número MP, clico com o botão direito, e aí tem a opçãozinha de configurar colunas. Certo? E aí ele abre essa caixinha, e aí no caso, se eu posso não só incluir, como eu posso também remover. Ó, como a gente incluiu a observação do processo, eu posso clicar selecionando e arrastar para cá de volta e retirar essa coluna. Ah, não quero mais a situação também. Posso clicar selecionando, arrastando e mover para cá também, retirando essa coluna, né? E aí, se eu quero que essa configuração fique salva, a gente pode só clicar aqui no iconezinho de salvar e salvar, né? Então, aí, ok? Ok, muito obrigada. Nada, disponha. E aí, pessoal, essa questão da situação aqui que eu falei para vocês também nas filas, ela é bem interessante nas filas de arquivado, né? Porque algumas pessoas acham que mover o processo para a filinha de arquivado está realizando o arquivamento daquele processo, tá? Não é assim que o sistema funciona, não é assim que o sistema se comporta. Se eu só clicar com o botãozinho direito aqui em cima do processo e selecionar a opção de mover para outra fila, cadê a opçãozinha? Tá aqui, mover para outra fila, e selecionar a filinha aqui de arquivado, e tá movendo o processo para essa filinha de arquivado, eu não vou estar arquivando esse processo, né? E aí, quando a pessoa vai dar uma olhada lá naquela telinha inicial do SAR, já aparece cadastro lá não movimentado nos últimos 30 dias. Aí vai dar uma olhadinha no procedimento e, na realidade, vai ver que o procedimento era para estar arquivado, né? Certamente o que foi que aconteceu? É porque a movimentação de arquivamento não foi lançada. Né? O lançamento da movimentação de arquivamento é com o que faz que a situação do processo mude e que o processo seja realmente arquivado, tá? Isso vale tanto para extrajudicial, como cadastro de apoio, quanto PGA, tá certo? O lançamento da movimentação é com que faz que altere a situação do processo, tá certo? Alguém tem alguma duvidazinha no referente às filas do trâmite extrajudicial? A gente pode prosseguir. Bom dia. Bom dia. Eu só tenho uma dúvida, é o seguinte, meu nome é Glauber. Sobre atendimento. A gente finalizou uns atendimentos e ainda fica aparecendo lá naquela tela inicial, dizendo que o processo está aberto, ou o processo está pendente há mais de 30 dias, que fica uma situação em andamento. Mas se a gente localizar, está centro de apoio / finalizado. Pronto. É semelhante ao que eu expliquei aqui referente à filinha de arquivado, né? No caso, você tem que lançar a movimentação respectiva a como está mesmo esse processo. Se o processo foi finalizado, você pode vir aqui no menuzinho, qual é a diferença, né? Outras pessoas também perguntam muito, Sane, qual é a diferença referente à finalização e arquivamento? A finalização é quando o processo ele é finalizado por evolução, né? Eu tinha uma notícia de fato, onde aquela notícia de fato foi dado seguimento dela através de um PA, um IC, certo? Então, a minha NF, a situação correta dela, ela ficar finalizada porque ela foi finalizada por evolução, certo? E o arquivamento é quando o processo realmente foi arquivado, dali não foi dado nenhum andamento, né? A notícia de fato teve o seu despacho de arquivamento, foi comunicado às partes e a minha NF foi arquivada, né? Dali ela não originou nenhum outro procedimento. Essa é a diferenciação referente à finalização e arquivado, certo? E aí, no caso, Glauter, se esses seus procedimentos, eles realmente foram finalizados ou arquivados, você pode estar vindo aqui no menuzinho andamento, finalização, se for o caso, inserir o número do procedimento e o motivo, né, que no caso foi originado outro procedimento e salvar, porque realizando essa operação é que vai ser lançada a movimentação de finalização no teu procedimento. E aí ele vai mudar essa situação para finalizado. Ou se ele foi arquivado, né, menuzinho andamento, arquivamento, e informa também. Né? A gente tem uma outra forma também referente ao arquivamento, né, principalmente no que se refere à PGA e a PGA e a PA, né, que se faz necessário abrir o cadastro do processo para fazer o lançamentozinho referente à movimentaçãozinha de arquivamento, certo? Aqui no PGA. Certo.
Ok, Lauter? Aí, no caso, você tem que verificar essa questão do lançamento da movimentação para alterar a situação deles realmente para arquivado ou finalizado, tá? E aí, aqui no PGA, né, a forminha que eu arquivo o meu processo não é pelo menuzinho andamento e arquivamento. É com o botãozinho direito, abrir cadastro. Ah, realmente não tenho mais nada para fazer naquele PGA. Eu realmente quero arquivar. Né? Então, botãozinho direito, abrir cadastro, vem na abinha de movimentações, clica no maisinho e depois na lupinha, escolhe a movimentação de remetido ao arquivo, seleciona e salva. Né? Com isso, vai alterar a situação do PGA para arquivado e ele, de fato, vai estar arquivado. Tá? Mas no caso aqui, o que eu estou vendo aqui, eu vou até verificar melhor. Mas, assim, foi documentos que a gente foi juntado a outros, né? A gente juntou a outros e ele era para ter sido encaminhado automaticamente para a finalização, não é isso? Depende, eram protocolos? Eram protocolos. Então, o protocolo Certo. foi juntado em outro protocolo, porque na época não existia PGA ainda, né? Centro de apoio. Então, foi um protocolo que foi juntado no outro. Então, esse protocolo que foi juntado, ele foi para finalizado, só que ele fica como pendente, em andamento ainda. Isso é que eu não Certo. entendi. Pronto, pois eu vou entrar em contato contigo, tá? Depois concluir a live para a gente Certo. estar verificando esses procedimentos e a gente está aplicando o ajuste neles, tá certo? Tá bom, então. Ok, obrigado. Nada. Ana Cláudia perguntou como arquiva, né? Expliquei sobre o menuzinho andamento, arquivamento e abrindo o cadastro, lançando a movimentaçãozinha de arquivamento, certo? Adele, na fila extrajudicial existe alguma movimentação que envia os procedimentos para a fila aguardando cumprimento de diligências automaticamente? Aguardando cumprimento de diligência. Eu posso responder, Sandy, se você quiser essa aí, para a Adélia. Pronto, Paulo. Adélia, é o seguinte, hoje nós temos mais de 40 fluxos configurados aqui no Ministério Público do Estado do Ceará. E cada fluxo ele tem sua configuração automatizada, digamos assim. Pode ser, a Sani, por exemplo, está trabalhando ali no fluxo de entrância inicial, mas o entrância intermediária já é bem diferente, como um final, como um cível, família e vários fluxos que a gente tem. Então, pode ser que exista, sim, automação no teu fluxo, mas para isso a gente precisa ver como é que funciona a automação, é através da movimentação. Né? Se você emitir um expediente com um tipo de movimentação de despacho administrativo, é só um exemplo, tá, que eu estou dando aqui. Aí, se a gente fizer essa configuração em acordo com os membros, né, que estão, a gente passa por NUSAF, que é o núcleo de área fim para aprovação, eles aprovando, a gente configura a movimentação para que ela gere esse movimento de forma automática. Ao emitir o expediente, vai para essa fila que você falou, mas isso está atrelado a cada fluxo, tá? É diferente de cada fluxo. Isso. Né, essa questão do lançamento das movimentações e os processos irem automaticamente para algum fila, realmente ela é uma situação configurável, né? Vai de acordo com a tabela da taxonomia, né? Envolve alguns fatores. Jandro, tudo bom, Jandro? Então, depois que eu lançar a movimentação de arquivamento, o processo vai automaticamente para a fila de arquivamento, de arquivado? Vai sim. Lançou a movimentaçãozinha de arquivamento, o processo vai automaticamente para a fila de arquivado, tá? Lídia, alguns procedimentos não têm prazo de procedimento cadastrado pelo sistema. Nesse caso, precisamos incluir manualmente ou tem a opção de ser incluído pelo sistema. Nesse caso, Lídia, tu pode citar algum tipo de procedimento específico que isso esteja acontecendo, porque as pendências controladas, o sistema existem dois tipos de pendência, né? As pendências manuais e as pendências automáticas de sistema. A maioria dos procedimentos, como por exemplo notícia de fato, elas têm já um prazo estabelecido para ser seguido, né? Conforme os atos normativos, aquele prazo inicial de 30 dias, depois mais 90, que realmente esse controle é automático pelo sistema. E em outros casos, né, por exemplo, a Corregedoria orienta que, referente aos inquéritos policiais, né, sejam cadastradas as pendências manuais lá, referente aos dias que o membro deu, né, para a delegacia para ser cumprida aquela diligência. Aí, no caso, se faz necessário o cadastramento da pendência manual. Aí, no caso, a gente precisaria saber qual é esse teu tipo de cadastro que não está tendo esse prazo cadastrado automático pelo sistema para a gente verificar se de fato tem algum ato normativo que regulamente esse prazo que o sistema faça esse controle ou não, tá?
quando o procedimento está em aguardando ciência da parte, não é permitido emitir uma certidão, apenas digitalizar um documento. É possível modificar isso? Pronto, Lídia, no caso assim, qual é o sentido dessa questão da digitalização na filinha de aguardando ciência da parte, certo? É porque você geralmente imprime aquela folha, né, leva lá para a parte e a parte assina manualmente dando a ciência naquele despacho que foi dado, né, naquela decisão que foi dada. E aí, no caso, essa questão de digitalizar seria justamente para você digitalizar essa peça com a assinatura que teve da parte. Ou se você recebeu aquela confirmação da parte por e-mail, você pode estar imprimindo aquele e-mail por PDF, e aí no momento que digitalizar, lá você seleciona a opçãozinha de arquivo para pegar aquele arquivo da sua máquina, da certidão da ciência que foi dada pela parte, né? Pronto. Como é que você pode fazer também? Por exemplo, quando a parte não é encontrada e você precisa certificar. Né? Eu não sei se é assim que você faz, né? Abrir o cadastro, e aí nesse primeiro botãozinho aqui tem a opçãozinha referente à emissão do expediente, né? E aí você pode estar emitindo um expediente referente à certidão. Agora, para constar essa opçãozinha como atividade aqui em cima, nessa fila, referente à emissão do expediente para você estar emitindo a certidão, aí eu te recomendo que você solicite via PGA ao NUSAF, né? Que é o Comitê Gestor do Sistema, e aí conforme eles autorizam, a gente faz a modificação referente a essas atividades, tá? Aí, no caso, a Rita está pedindo para repetir um procedimento, não entendeu como lançar a movimentação de arquivamento. Ah, desculpa, Rita, tá indo rápido. Vamos lá. Eu posso vir aqui no menuzinho andamento, arquivamento, e inserir o número do processo, do procedimento que eu desejo, está procedendo ao arquivamento, né? Só digitar o número dele, por exemplo, 05 2019 47860. Certo? E aqui no motivo, eu informo, né? Arquivado por motivo, certo? Faço uma breve descrição referente ao motivo do arquivamento e seleciono a opçãozinha de salvar, e esse meu procedimento vai estar arquivado, certo? Essa é uma das formas mais comuns referente a arquivamento de procedimento, né? Agora, uma outra forma que eu falei, que é no que se refere aos PGAs e aos procedimentos administrativos, ao PA, é que se faz necessário abrir o cadastro, né? Você clica, seleciona o processo que você quer arquivar, clica com o botãozinho direito em cima dele, seleciona a opçãozinha aqui do abrir cadastro. E aí, em seguida, vem aqui na abinha de movimentações, né? Que essa abinha de movimentações são todas as movimentações do processo. Clico no maisinho e depois na lupinha e escolho a movimentaçãozinha referente a remetido ao arquivo. Seleciono ela e salvo. Ok? Feito isso, após salvar, esse meu processo, esse meu PGA estaria arquivado, certo? Eu estou indo um pouco rápido, gente, porque falta só 7 minutinhos para a gente concluir a live, e aí tem alguns outros pontos aqui que eu gostaria de falar para vocês, tá certo? E aí, com isso, o procedimento está arquivado, tá bom, Rita? Se você tiver alguma dúvida, tu pode procurar ali o WhatsAppzinho do suporte também depois, que a gente te ajuda melhor, tá certo? A opção de remetido ao arquivo é só para PGA? Não, não é só para PGA. Pode ser para diversos procedimentos que você queira, de fato, estar procedendo com o arquivamento dele, né? Essa movimentação de remetido ao arquivo, de fato, ela arquiva e dali você não pode emitir mais nada. Nenhum expediente, nenhuma certidão, nenhuma outra peça. Tá certo? Ela pode ser tanto para IC, quanto para PIC, quanto para atendimento, quanto para protocolo, tá? Bom, E aí, no trâmite de cadastro de apoio, né, pessoal, eu acredito que o entendimento aqui das filas é bem simples, né? Trâmite de cadastro de apoio é onde tramita os atendimentos, os protocolos, a petição inicial extrajudicial, certo? Atividades não procedimentais, né? Onde está tramitando aqui dentro do trâmite de cadastro de apoio. E referente ao PGA, né, ele é bem específico, geralmente, para quem é da área meio, né, as filas que possuem aqui dentro são bem específicas para cada setores, né, bem diferenciado, e para os demais, para quem é de promotorias, né, o padrão geralmente seguem essas filas, né, as filinhas de cadastrado, recebido de outras lotações, elaboração técnica, estagiário assessor, aguardando análise do membro e arquivado. E o subfluxozinho de documentos, né, o que é
esse subfluxo de documentos. Em elaboração, né, ficam os documentos que foram minutados, expedientes para esses procedimentos, e no caso eles estão aqui ainda para serem verificados, editados e está procedendo com a finalização, né. Alguns membros utilizam essa filinha de aguardando revisão para saber o que é que está aguardando, quais são os documentos que estão aguardando a revisão deles, né, e a filinha de finalizados são todos os documentos que foram procedidos com a finalização e a assinatura, e peticionados são os documentos que foram protocolados perante, são as peças que foram protocoladas perante ao judiciário, certo? Cadastro de apoio. Quando a gente recebe, como adiciona o procedimento extrajudicial PA? No caso, como evolui, né? O cadastro de apoio, se você recebeu um cadastro de apoio, como é que você transforma ele em um PA, né? É abrindo o cadastro através do botãozinho daquela opçãozinha referente à evolução, certo? E aí, no caso, gente, os processos, eles tramitam nesse subfluxo aqui de cima, né? Os documentos editor de texto são as peças que foram elaboradas para aqueles processos, né? Por exemplo, os processos que estão aqui na fila aguardando análise do membro, se tem algo minutado para o doutor, né? Ele pode só selecionar o procedimento e clicar nessa opçãozinha aqui do gerenciador de arquivos, né? A gente tem 2 gerenciadores de arquivos, o grandão aqui de cima, que é o geralzão, e esse pequenininho aqui de baixo, que ele se refere a esse procedimento aqui que eu vou estar selecionando, certo? E aí, no caso, a forma que eu, Sani, recomendo, que eu acho mais fácil dos membros estarem acessando as minutas para os processos é através dessa opçãozinha aqui do gerenciador, né? Porque alguns utilizam pelo clipe e é um pouco mais trabalhoso, quando tem muitos documentos, ficam vários finalizados aqui, e aí tem que sair procurando o que está em elaboração para poder clicar para editar. Então, essa opçãozinha aqui do gerenciador de arquivos aqui de baixo, ela é mais fácil de você localizar o que está minutado para você, que ao você selecionar ela, só vai aparecer de fato o que está minutado, tá? E as outras opções de atalhos aqui do fluxo, tá, gente, também que são muito bacanas, por exemplo, referente à exportação para Excel, né? Se esses processos que estão aqui nessa minha fila, eu quiser trabalhar eles para o meu controle de uma forma diferente, vocês podem estar selecionando essa opção aqui de exportar para Excel, que ele vai gerar uma planilha, né? Aqui ele está informando que o meu Excel não está instalado, se você deseja exportar para um formato XLS sem visualizar. Sim, desejo realmente exportar. Aparece a caixinha para estar salvando essa planilha. Sani, Oi. depois tu mostra só para a Adélia, eu acho que a dúvida dela, tu não conseguiu tirar, ela quer saber como junta o protocolo a um PA, uma resposta. Entendeu? Ela, pelo que eu entendi ali, ela quer saber como chega. Ela fez um pedido através de um PGA e alguém mandou só um protocolo com o pedido dela, né? Ela quer saber como junta no processo. Tu mostra ali? Certo, ok. Só continuar, né? Eu fiz a exportação aqui da planilha, né? Que eu mostrei para vocês, salvei com o nomezinho de fluxo. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela abre. E em seguida eu atendo a dúvida da Adélia. Pronto, ó, gente, referente à exportação, né, utilizando essa opção de exportar para Microsoft Excel, né, esses processos que estão na minha fila, né, se eu quiser trabalhar eles por fora, por planilha, para ter um controle, algum outro tipo de controle, né, tem gente que prefere trabalhar assim por planilha, né, quando a gente faz essa exportação, o arquivo ele é apresentado dessa maneira, com as mesmas coluninhas que tem disponíveis lá no site GMP, tá certo? É uma funcionalidade também que eu acho bem bacana. Agora, quanto à juntada, referente ao protocolo, é isso mesmo, Adele? Quando eles respondem uma solicitação dentro de um PA, quando o cadastro de apoio, solicitação feita retorna, vai automaticamente para o PA?
Não vai, a peça não vai automaticamente para o PA, né? Realmente você precisa juntar. Se foi um protocolo, você pode abrir, né, o cadastro do protocolo e selecionar a opçãozinha de juntada, né, que é essa opção de juntada. Informa o seu número referente ao seu PA, né, ao qual o procedimento vai ser juntado essa documentação e salva para você fazer a juntada da documentação desse protocolo ao seu procedimento de destino, certo? Ou como você pode também imprimir aquela peça em PDF daquele procedimento e proceder com a juntada manual no seu cadastro de destino. Mas não necessariamente se uma pessoa te responder um cadastro, automaticamente aquelas peças vai estar constando no processo, no procedimento que você quer, tá? Não sei se a dúvida era muito bem essa, tá bom? Alcileide, bom dia, Sani, bom dia. Você disponibilizará o vídeo para consulta posterior? Sim, a gente espera que sim, né? A live está sendo gravada, né? E aí vai ficar disponível lá no site do MP, né? Na Eu já opçãozinha lá da coloquei aí, escola. viu, Sani? O link já tá aí Colocou, na né? conversa, logo abaixo. Já tem um link ali. Você pode também simular aí, se você quiser. Vai lá no site do MP e mostra onde é que fica. Pronto, vamos lá. Para quem não sabe onde fica esses links das lives que estão sendo ministradas, né? Aqui no site do MP, mais aqui embaixo, nesses quadradinhos verdes, tem a opçãozinha de Escola Superior do Ministério Público, né? Acessando ela, mais aqui embaixo nos quadradinhos verdes também, tem essa opçãozinha de vídeos de cursos e palestras. E aí fica disponível aqui, ó, os que a gente ministrou ano passado, portais web, pasta digital e suas funcionalidades, editor de texto PGA avançado, certo? E aí, no caso, a de hoje vai ficar disponível aqui dentro também. E aí, pronto, Adélia, esse é, ou Alcileide, desculpa. Esse era o próximo ponto mesmo que eu ia explicar. No fluxo de trabalho também tem essa abinha referente a pesquisas, certo, pessoal? Quando você quer, você pode utilizar essa abinha aqui de pesquisa para fazer diversas consultas, né? Por exemplo, eu quero localizar os processos que estão na minha filinha de devolvida ao judiciário, por exemplo. No caso aqui eu preciso selecionar o subfluxo, né? Processos judiciais. Na minha filinha de devolvida ao judiciário. Do período tal, do dia 1º até hoje, né? Você pode inserir esses parâmetros, clicar em consultar e estar obtendo esse resultado, certo? Como geralmente essa abinha de pesquisa ela é utilizada também para consulta de números de procedimentos MPs, né? Se eu quiser, eu posso aqui digitar o número do procedimento 06. Peguei aqui um procedimento como exemplo, tá? Para a gente ver. Vou consultar aqui esse meu procedimento. E aí, referente a essa situação dos processos alocados, né? Porque às vezes o membro ou o servidor vai acessar o editor de texto daquele processo, daquele documento e apresenta aquela mensagem, né? Que o documento não pode ser editado, pois está alocado para outro usuário, né? Como é que vocês podem estar solucionando? Vem aqui nessa abinha de pesquisa, digita o número do procedimento que você quer, consulta, e aí aqui a gente recebeu alguns retornos, né? Por exemplo, que esse procedimento ele está na filinha de aguardando cumprimento de diligência, que aqui referente aos documentos dele, a gente tem um que está em elaboração e outros 2 documentos que foi finalizados, né? E aí, no caso, para resolver essa situação do alocado, eu posso só selecionar aqui referente ao que está em elaboração, né? Eu seleciono esse documento, clico com o botão direito e em seguida na opçãozinha de liberar, né? Ó, observem que aqui no caso ele está alocado para mim, clico no direito, liberar, e aí ele saiu o alocado. E aí, a partir daqui, eu vou poder editar esse documento. No caso, só ilustrar a mensagem que de fato apresenta, eu vou estar alocando aqui para o Paulo. Né? Quando a gente seleciona e vai editar, ele abre no editor de textos e apresenta essas mensagens. Né? O documento portaria de instalação não pode ser editado, pois ele está em modo somente leitura por estar alocado para outro usuário, né? Ele dá essa mensagem e aí como é que eu resolvo? Vim na abinha de pesquisa, consultando, venho aqui no documento, no documentos, em elaboração, seleciono, botão direito, liberar.
E aí, a partir de agora, eu vou conseguir editar o meu documento normalmente sem estar em modo leitura. Certo? Chegando à resposta de ofício, é recomendável que eu protocole e junte os autos respectivos ou eu posso juntar direto sem precisar protocolar? Maria Conceição. Maria Conceição, nesse caso, eu geralmente oriento que você peça essa orientação à corregedoria, certo? Qual é o mais adequado a estar se procedendo nessas orientações. Se você realmente precisa cadastrar um protocolo para isso ou se você pode juntar direto. Porque envolve referente aos seus números estatísticos, né? Porque se você cadastrou um protocolo, vai estar contabilizando estaticamente para a sua promotoria que naquele mês tiveram X protocolos que você protocolou X coisas, né? E se você juntar direto no procedimento, você não vai ter esse quantitativo, tá certo? Por isso que geralmente eu recomendo que vocês. Vai ter a movimentação de juntada, né, Sani? Não vai Isso, ter, vai ter não é que não tenha não vai nada, constar o porque sempre que cadastro você do junta. protocolo, né? Isso. Certo? Alguma dúvida, pessoal? No caso que a gente trabalhou os pontos abordados, né? Fluxos, subfluxos e atividades, falamos do trâmite de processo judicial, extra cadastro de apoio, PGA e editor de textos, tratamos os atalhos do fluxo, configuração de colunas, processos alocados, é o que eu falei agora por último, e as consultas, referente à abinha lá de consultas no fluxo de trabalho, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom dia, Sani. Você vai dar uma ênfase maior ao PGA, sou do DECOM, e nos procedimentos serão por meio de PGA. Carmélia, assim, como o Paulo falou, né? Atualmente a gente tem mais de 40 fluxos configurados, né, para diversas localidades. Essa questão do PGA do DECOM, ela é bem específica às filas que você tem, né? Algumas coisas do que eu falei, né, que você pode aproveitar é referente à configuração de colunas para verificar a situação dos processos, se eles realmente estão alocados, que mover os processos para filinhas de arquivado, eles não arquivam automaticamente, é necessário o lançamento das movimentações para que altere a situação dos processos e dos procedimentos, né? Realmente, assim, voltado para o DECOM em específico, não, mas essas funcionalidades que eu tratei são incomuns para todo mundo que utiliza o SAGE-MP, certo? Nosso leite tem várias dúvidas, mas não dará tempo. Pronto. Aqui a gente tem os contatinhos do suporte, Alcileide, que você pode mandar entrar em contato aqui pelo WhatsApp com a gente, tá? Para a gente poder estar te ajudando com essas dúvidas melhor, tá certo? Para Maria Carmélia ali, Sani, também tem a live já de PGA, né? A gente já fez uma live tratando somente PGA. E Se você quiser dar uma olhada lá, ó, pronto, isso. Sani. Tem no dia 18 de dezembro, a gente fez uma live enfatizando 100% PGA, né? O cadastro, juntada, remessa, que isso aí todos os órgãos utilizam o mesmo procedimento. Algo específico do DECOM, aí sim, né, a gente pode ver contigo depois, mas essa live tá bem bacana e tem vários passos ali do PGA. ok. Você quer tratar mais algum ponto, Paulo? Não, acho que tá ok, dentro do escopo ali, tudo certo. Pessoal, lembrando aqui também, né? Nas próximas sexta-feiras também vai ter a continuação do programa de capacitação continuada, né? Dia 19, na próxima sexta, vai ser sobre gerenciador de arquivos, né? A Thaís vai estar ministrando para vocês. E dia 26 e dia 5 de março também tem referente ao curso, as lives da taxonomia, tá? É muito interessante, é muito bacana que vocês conheçam, assistam essa live que vai ser ministrada pelo Dr. Daniel Isídio, tá? Sobre a taxonomia, que vai ser bem proveitoso, tá certo? A Conceição está perguntando sobre a live da semana passada. Quer falar, Paulo? Conceição, infelizmente a live da semana passada a gente teve um problema, ela não foi concluída, ou seja, ela não deu certo, né? A live não ficou disponível, a gente vai marcar uma nova data para fazer de novo sobre secretaria executiva, né? E aí a gente grava para deixar disponível. Ok, pessoal. E aí, no caso, para quem não anotou o WhatsAppzinho do suporte, anota aí, tá? Para se tiver ficado mais dúvidas, a gente poder estar auxiliando vocês, tá? Conceição, não fique triste, né?
A intenção aqui da gente é estar cada vez mais próximo de vocês, estar promovendo mais essas capacitações, né? Quem sabe daqui para o final do ano a gente realize outra live referente à Secretaria Executiva e dessa vez seja gravada e você terá uma nova oportunidade, tá? Mas a gente está aqui à disposição para tirar as dúvidas que você tiver, tá certo? Se tiver ficado alguma dúvida, a gente te auxilia também, tá bom? Conceição, a gente vai fazer, a Sani falou até o final do ano, mas a gente vai fazer bem antes, tá? Quando terminar ali a do Dr. Daniel Isídio, que ele vai falar das tabelas, né, de taxonomia, que é bem interessante, a gente marca a agenda logo para fazer de novo a secretaria executiva, que a gente sabe o quanto é importante para vocês, tá bom? A gente vai fazer mais breve.